Começar aqui de novo. Então, trabalho agora de equações polinomiais. Ricardo, Leandro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? A gente vai falar sobre equações polinomiais, né? O teorema da decomposição de polinômios. Eu, Ricardo e Leandro Nascimento aí. E aí a gente traz uma frasezinha para a gente pensar aí no nosso futuro, né? Educai as crianças para que não sejam necessário punir os adultos. Assim disse Pitágoras. Então vamos lá. Um pouco de história. Vamos lá, Léo. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Os primeiros registros encontrados sobre a resolução de algumas equações de segundo grau são de aproximadamente 1700 a.C. e pertence às civilizações antigas dos sumérios, egípcios e babilônios. Os gregos aperfeiçoaram a técnica de resolução de equações de segundo grau utilizando a geometria. A obra Al-Jabr, do matemático e astrônomo Al-Khwarizmi, datada do século VIII, inclui resoluções completas de equações do primeiro e também do segundo grau. A palavra álgebra surgiu a partir daí, né? A partir dessas implicações desse matemático. No século XVI, com o Renascimento italiano, houve um progresso na álgebra, a resolução de equações de terceiro e quarto graus. A história da resolução dessas equações envolve segredos, desafios e traições, culminando em 1545 com a publicação de Ars Magna de Girolamo Cardano, contendo o processo de resolução e a devida demonstração da fórmula de resolução de uma equação de terceiro grau, além de explicar como se resolver uma equação do quarto grau. Então, a gente observa que, durante a história, teve esse lapso aí, né, essa demora para se chegar a essas conclusões relacionadas a equações de terceiro e quarto grau. Durante 2 séculos e meio, tentou-se encontrar uma fórmula para a resolução de equações de quinto, mas somente em 1924, o matemático norueguês Niels Abel, que viveu de 1902 a 1929, provou consistentemente a impossibilidade de resolução dessas equações por meio das 4 operações básicas aritméticas e das radiciações. Logo depois, Évariste Galois, de 1811 a 1832, generalizou as condições de resolubilidade de uma equação algébrica qualquer, dando origem à álgebra moderna. Então, a gente tem essa questão, né, da generalização das resoluções das questões que veio já a partir de Évariste. Pode passar. O teorema fundamental da álgebra. O TFA, ou Teorema Fundamental da Álgebra, nos garante que todo polinômio px igual a 0 de grau n, com n maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa, que pode ser real ou não. A demonstração desse teorema foi a tese de doutoramento do grande Gauss, que viveu até 1155, então com 21 anos, constituindo um elemento central para o estudo das equações algébricas. Então, a gente vê que Gauss, que tem aquela teoria da soma de Gauss, né, que a gente conhece bastante, fez essa demonstração do teorema fundamental da álgebra. Uma consequência do teorema fundamental da álgebra é o teorema da decomposição. A gente tem aqui um exemplo onde P de x equivale a n de x elevado a n mais a n menos 1
Você subtrai um valor e eleva o expoente a menos 1 também, fica n menos 1, mais repetidos números k vezes, né? Vamos dizer assim, k vezes. A gente tem aí AI, x e A0. Onde P de x é igual a n com x menos r, x menos r2, x menos r3 e assim sucessivamente. Onde R1, R2, Rn são todas as raízes de P de x. Então, a gente tem essa demonstração do teorema da decomposição, onde a gente pode observar que as raízes são colocadas no cálculo para fazer a subtração com o valor do AN. Todo polinômio P de x de grau n maior ou igual a 1, a gente tem aqui o exemplo que a gente viu anteriormente, né? P de x igual a n, x elevado a n até n vezes, pode ser fatorado como um produto de uma constante por polinômios do primeiro grau, que ficaria P de x igual a nx menos R1 menos R2 menos Rn, n vezes, onde R1, R2 e Rn são todas as raízes, né, desse polinômio. Bom, aí continuando a nossa demonstração, né? Seja P de x um polinômio de grau n maior ou igual a 1, então P de x tem essa equivalência aí, lá de 3, né? A n de x elevado a n, né? Onde n é um índice e o n de A é um índice e o n de x é um expoente. Então, se a gente tiver sempre x elevado a n menos 1, a gente tem o seu sucessor e assim, consequentemente, até a gente chegar no A0. Pelo teorema fundamental da álgebra, ela admite uma raiz complexa R1, né? E logo a gente pode escrever como? Se admite uma raiz complexa, porque a gente está no grau n maior ou igual a 1, né? Então, o P de x ficaria equivalente a x menos R1 vezes o Q1x. Isso em 4, onde Q1x ele tem o grau n menos 1. Está lá em cima, lá, x n menos 1. Se n menos 1 ele é maior ou igual a 1, então, pelo TFA, o Q1 de x admite uma raiz complexa R2. E a gente pode escrever, né, substituindo lá, Q1 de x equivalente a x menos R2 vezes Q de 2. Esse é o 5. Então, a gente substituindo 5 em 4, o que é que a gente tem? A gente tem ali uma sequência, né? Uma série. P de x equivalente a x menos R1, x menos R2, vezes Q de 2x. E aí a gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai repetir o mesmo processo até Q de n, né? Até que ele seja constante lá, a gente vai obter esse mesmo processo aí. Então, a gente faz P de x equivalente a x menos R1, R2, R3, até Rn, até a gente encontrar uma constante, né, no Q de x. Por definição de identidade de polinômios, aí a gente tem que o coeficiente A de n de P de x ele deve ser igual a Q de x. Então, logo, a gente teria que P de x é equivalente a de n vezes x menos R1, x menos R2, vezes x menos R3, até x menos Rn. E aí agora a gente tem dois exemplos, né, para poder a gente explicar aqui, né, para poder demonstrar, na verdade, a evolução dessa demonstração aí. O primeiro é fatorar o polinômio P de x, equivalente a 2x ao quadrado menos 7x mais 3, como o produto de uma constante por polinômios de primeiro grau. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Encontrar as raízes do polinômio e, para isso, igualar a zero. E assim poderemos aplicar a fórmula para a equação do segundo grau, né? Então, foi exatamente o que foi feito aí. A gente fez 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. E aí a gente encontrou as raízes, né? Se observar, a gente tem uma equação de segundo grau aí igualada a zero. Então, a gente pode usar Bhaskara, né, para poder identificar essas raízes. Então, encontramos duas raízes ali, 3,5. Então, pelo teorema da decomposição, nós temos que P de x é equivalente a 2 vezes x menos 3, né? Lembra que aqui na nossa função da demonstração, a gente tem AN vezes x menos R1, ou seja, a raiz 1, x menos 3, olha lá, x1 é igual a 3. E no caso, como é uma equação de raiz de potência 2, a gente tem o R2,
está lá também o x 1 sobre 2. Então, x menos meio. Essa seria o nosso polinômio decomposto aí, né? Como produto de uma constante. E no exercício 2, a gente tem que p de x é equivalente a 4x ao quadrado menos x e menos 3. E aí a gente tem a mesma equação, uma equação de segundo grau também. Então, a gente iguala a zero, né? E aí tira as raízes dessa função. Para alguns casos, esses números ficam complexos, né? Porque às vezes tem números que podem ter mais de 2 raízes, 3 raízes. Então, nós teríamos que estar utilizando aí o conhecimento do conjunto dos complexos, que vai ser explicado por outro colega aí. Essas foram as referências, né? E aí o nosso tchau. Até logo. Muito obrigado, pessoal.